Após o dilúvio, a humanidade começou a se multiplicar novamente. Os descendentes de Noé, abençoados com a missão de encher e povoar a terra, espalharam-se pelas regiões próximas, formando tribos, nações e culturas. Contudo, o coração humano ainda carregava as marcas da queda. O desejo de independência, de autossuficiência e de elevar-se acima dos limites estabelecidos por Deus continuava presente, mesmo depois do juízo que o dilúvio representou. Por tempo, os homens falavam a mesma língua. A comunicação era plena e eficaz, e essa unidade linguística facilitava a cooperação entre os povos. Em sua jornada, encontraram uma vasta planície na terra de Sinar, onde decidiram estabelecer-se. Aquela região fértil e espaçosa parecia ideal para o surgimento de uma grande civilização. Mas por trás da aparente busca por progresso, havia um espírito de rebelião. Aqueles homens decidiram construir uma cidade. Mais do que um abrigo, a cidade seria símbolo de uma identidade coletiva e de uma resistência ao mandato divino. Deus havia dito: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas ali na planície os homens queriam permanecer juntos, seguros, controlando o próprio destino. Nascia o embrião da Torre de Babel. Eles disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-los bem. E assim utilizaram tijolos em lugar de pedras e betume em vez de argamassa. A tecnologia foi colocada a serviço da vaidade. A criação, que deveria servir ao louvor do Criador, passou a ser usada para engrandecimento próprio. A torre que planejavam não era apenas uma construção alta, mas um símbolo de arrogância espiritual. Disseram: vamos edificar para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O medo de dispersar-se, o desejo de glória e a vontade de se igualar a Deus motivaram aquela geração. Eles buscavam o céu, mas sem Deus, queriam eternidade, mas sem obediência. Estavam mais preocupados em construir um nome para si do que em exaltar o nome do Senhor. A torre era o reflexo do coração humano inclinado ao orgulho. Ela simbolizava a tentativa de alcançar os céus pelas próprias forças, de construir um mundo à parte da vontade divina, onde a dependência de Deus fosse substituída pela confiança em estruturas humanas, mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam edificando. Esse detalhe da narrativa carrega uma ironia sutil. Embora o projeto fosse ambicioso, Deus ainda teve que descer para observá-lo. Nada do que o homem constrói pode impressionar ou alcançar o trono do Altíssimo. A distância entre o céu e a terra não é apenas física, mas espiritual. Deus, ao ver a união daquele povo em torno de um propósito contrário ao seu, disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Agora nada do que intentarem fazer lhes será impossível. A unidade, quando desvinculada da verdade, torna-se perigosa. Povo unido, mas contra Deus caminha rapidamente para a sua própria destruição. Então o Senhor disse: vamos, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a fala do outro. E assim Deus confundiu as línguas, impossibilitando a comunicação e, consequentemente, a continuação da obra. O projeto foi interrompido não por falta de recursos ou capacidade, mas por intervenção divina. A cidade foi chamada de Babel, que significa confusão. A torre, nunca finalizada, tornou-se o símbolo da limitação humana e da tolice de se rebelar contra Deus, e dali o Senhor os espalhou por toda a face da terra, cumprindo sua ordem original por meios soberanos. A narrativa de Babel é curta, mas repleta de significado. Ela revela como o orgulho coletivo pode levar a humanidade à ruína. Mostra que a busca por glória pessoal, quando substitui a adoração ao Criador, resulta em separação, confusão e fracasso. E ensina que Deus, em sua soberania, não permitirá que os planos humanos contrários à sua vontade prosperem eternamente. Ao contrário do que muitos pensam, a dispersão e a diversidade de línguas não foram apenas punições. Foram também atos de misericórdia. Ao interromper aquele projeto, Deus impediu que a humanidade avançasse ainda mais em sua autodestruição. A confusão foi, paradoxalmente, um freio à decadência e uma oportunidade de recomeço. Desde então, as línguas e as culturas se multiplicaram. Os povos se espalharam e se diferenciaram. A diversidade humana é, de certa forma, fruto da graça comum de Deus, que reorganizou a humanidade de modo a conter os efeitos da queda. Contudo, a raiz do problema de Babel continua viva. Em todas as épocas, o ser humano busca construir suas torres, sistemas políticos, estruturas econômicas, ideologias. Religiões e tecnologias são usados muitas vezes como meios de alcançar o céu sem Deus. Tentamos garantir segurança, perpetuar nossos nomes e afirmar autonomia, esquecendo que a verdadeira vida está em sujeição ao Criador. O espírito de Babel
É o espírito do homem moderno. É a crença de que podemos nos salvar por nós mesmos, que podemos construir uma sociedade perfeita sem a presença de Deus, que somos capazes de definir o bem e o mal à parte da palavra eterna. Mas Deus não mudou. Ele ainda observa. Ele ainda intervém. Ele ainda desce. A história de Babel não termina no Antigo Testamento. Há uma resposta definitiva a ela nas páginas do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus estavam reunidos quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um, e todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Ali, a confusão de Babel foi invertida. O que antes separava, agora unia. Homens e mulheres de várias nações ouviram as maravilhas de Deus, cada um em sua própria língua. A diversidade não foi anulada, mas redimida. A verdadeira unidade foi restaurada não pela língua comum dos homens, mas pelo Espírito comum de Deus. Pentecostes é o antídoto de Babel. Em vez de uma torre que sobe, há um Espírito que desce. Em vez de um nome humano sendo exaltado, é o nome de Jesus que é proclamado. Em vez de confusão, há entendimento. Em vez de dispersão, há comunhão. Isso nos ensina que a unidade verdadeira só é possível no Espírito. A linguagem comum da adoração a Deus transcende línguas, raças e culturas. A torre construída pelos homens desmorona, mas a igreja edificada por Cristo permanece. A Torre de Babel continua sendo construída dia após dia em nossos corações e sociedades. Sempre que tentamos ser independentes de Deus, sempre que buscamos a glória própria, sempre que confiamos mais em nossas estratégias do que em sua graça, estamos empilhando tijolos para mais uma torre condenada ao colapso. Mas há esperança. Assim como Deus interveio em Babel, Ele também age hoje para derrubar nossas estruturas falsas e nos atrair de volta à sua vontade. Às vezes Ele confunde, dispersa, frustra, não por maldade, mas por misericórdia. Ele nos impede de ir longe demais em nossa própria perdição. A pergunta que nos cabe é: estamos construindo para Deus ou para nós mesmos? Estamos obedecendo a sua ordem ou buscando controlar o destino com nossas próprias mãos? Qual torre estamos levantando, menos a da vaidade ou a da obediência? Babel nos desafia a refletir sobre a motivação por trás de nossos projetos. Será que nossas obras, mesmo as religiosas, são para a glória de Deus ou para o aplauso humano? Estamos construindo altares ou monumentos ao ego? Que possamos aprender com Babel a reconhecer os limites da autossuficiência. Que abandonemos os tijolos da arrogância e nos curvemos diante da cruz. Que busquemos uma linguagem comum que não é imposta, mas inspirada, a linguagem do Espírito. A única torre que resiste é aquela cuja base é a fé, e cujo topo é a glória de Deus. Tudo mais é confusão.